Livro A Maior Esperança. Capítulo 3. A Era das Fake News. Smartphones erguidos registravam tudo. 2 suspeitos haviam sido identificados por algumas pessoas como sequestradores de crianças e a polícia interveio por volta das 15h30, devido à agitação causada. Meia hora depois, mais de 150 pessoas se aglomeravam diante da delegacia. "Temos filhos!" ouvia-se o grito em meio à multidão. Um homem fazia uma transmissão ao vivo dizendo: "Venha dar seu apoio. Acreditem em mim, os sequestradores estão aqui agora." Sem autorização, alguém subiu no telhado da prefeitura da pequena cidade e tocou o sino. Enquanto isso, outro arrecadava dinheiro para comprar gasolina. Às 16 horas, homens furiosos golpeavam com barras de ferro os frágeis portões da delegacia, até que conseguiram entrar. Agarraram os 2 homens que estavam sob o poder da polícia e os arrastaram até a escadaria, diante do prédio, onde os espancaram violentamente. Sem hesitar, alguém lançou gasolina sobre eles. Eram 16h30. Alberto Flores Morales, 53 anos, e seu sobrinho Ricardo Flores Rodrigues, 22 anos, sucumbiram desacordados em meio às chamas. Alberto era um camponês. Ricardo era estudante de direito e cultivava a terra que era a única propriedade de sua família, enquanto seus pais batalhavam nos Estados Unidos para enviar alguma ajuda financeira. O caso ocorreu em agosto de 2018, na cidade de Acatlán, de Osório, no México. Tudo foi registrado e amplamente divulgado nas redes sociais. Ignorância e tecnologia se combinaram de modo brutal para os 2 homens, cuja inocência foi amplamente declarada nos meios de comunicação do país. A indignação popular não produziu justiça, e a voz do povo não foi a voz de Deus. Em uma de suas últimas postagens em seu perfil no Facebook, o jovem Ricardo, que gostava de apreciar a natureza e refletir, escreveu: "Seus olhos não servem de nada se seu cérebro é cego." Esse episódio de barbárie medieval revela os sérios riscos em torno das notícias falsas espalhadas nas redes. Também conhecidas como fake news, as notícias falsas ferem a dignidade de pessoas de qualquer classe social. Afetam desde crianças que sofrem bullying online a adultos caluniados nas redes. As novas tecnologias que possibilitaram uma comunicação instantânea e globalizada, infelizmente, têm revelado seu potencial destrutivo para semear mentiras, enganar e extorquir pessoas. Por mais que se possa registrar os fatos em imagens e sons, isso não garante imparcialidade e justiça. Por vezes, as imagens acabam servindo para confundir ainda mais as pessoas. Embora sempre tenham existido, as notícias falsas estão assumindo um volume monstruoso na internet. O peso das fake news tem mudado o destino de países inteiros. Seu apelo sensacionalista tem sido a isca que faz mais e mais vítimas. Talvez você já tenha ouvido falar dos Valley Boys, garotos de uma pequena cidade do interior da Macedônia. Esses jovens levantaram ondas que tiveram influência nas eleições presidenciais americanas e no plebiscito sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Eles criaram centenas de sites que hospedavam notícias falsas, apelativas e muitas delas exóticas, para ganhar mais cliques em propagandas e dinheiro na conta bancária. Ocorre que, além dos cliques, várias dessas notícias falsas repercutiram em grande rede de comunicação americana e estrangeira, influenciando a opinião pública. Na verdade, ainda não se tem uma dimensão real do impacto dessas fake news. Além dos resultados imediatos que as notícias falsas causam, permanecem alguns efeitos de longo prazo tão danosos quanto a mentira contada.
Em primeiro lugar, as fake news assumem um status de verdade. Ao mesmo tempo, o que é verdade passa a ser visto como mentira. A Alemanha dos anos 1930 revelou a que ponto pôde chegar um país governado pela propaganda nazista, que semeou mentiras e colheu campos de extermínio, guerras e destruição. Hoje, profissionais e empresas que trabalham em noticiar os fatos e checar as informações passam a ser rotulados como agentes de fake news. Assim, os responsáveis por trabalhar com a informação precisam gastar uma energia extra para provar que a verdade é verdade. Obviamente, também há excessos e falsidades nos meios de comunicação. Contudo, nas fake news, a falsificação é indiscriminada e ilude descaradamente a opinião pública. Em segundo lugar, as fake news sempre agradam alguém. Elas são designadas a satisfazer certas pessoas e grupos predispostos a crer nelas. Por mais que se tente provar o contrário, aqueles que as recebem vão bater o pé em defesa delas. E quando a verdade incomoda, ela é chamada de fake news. No emblemático caso Pizzagate, uma candidata americana era acusada em diversos sites de comandar uma rede de pedofilia. Os abusos supostamente ocorriam no porão da pizzaria Comet Ping Pong, em Washington. Toda uma teoria de conspiração foi criada em torno disso, levando vários internautas a se aventurarem como investigadores virtuais. O dono do estabelecimento e os vizinhos receberam ameaças de morte, e o caso foi tão grave que chamou a atenção do FBI. No fim de 2016, Edgar Welch, de 28 anos, foi a Comet Ping Pong armado com um fuzil AR-15 e outras armas para verificar por si mesmo se havia ali uma rede de exploração sexual. Chegou a disparar 3 tiros, sem ferir ninguém, mas viu que não havia nada de errado ali e terminou sendo preso. A pizzaria nem mesmo tinha um porão. Em terceiro lugar, as fake news levam a uma indiferença em relação à verdade. Vivemos a era da pós-verdade, eleita como palavra do ano de 2016 pelo Oxford Dictionary. O termo foi usado pela primeira vez por Michael Case em 1992, e ele próprio afirma em seu livro The Post-Truth Era, Dishonesty and Deception in Contemporary Life, que antes as pessoas diziam uma mentira com certa hesitação, mas hoje se racionaliza a adulteração da verdade, aparentando ausência de qualquer culpa. Na pós-verdade, o que mais importa não são os fatos em si, mas o que se pensa e sente em relação a eles. A pós-verdade se parece com a verdade e se torna até mais atraente e preferível do que ela. Trata-se de uma mentira mais verossímil e doce ao paladar de quem já está disposto a crer nela. A própria palavra pós indica que a verdade já não tem mais relevância. Em quarto lugar, as fake news são baratas. Reportar uma notícia verdadeira exige capacitação, experiência, verificação dos fatos, presença no local do ocorrido, entrevistas, equipamento, tempo para escrita, edição, supervisão, salários e pagamento de impostos. Tudo isso demanda investimento pesado. Por sua vez, uma notícia falsa não tem qualquer compromisso com a veracidade dos fatos. Não exige formação, verificação, nem supervisão ou prestação de contas. Sua única matéria-prima é a mente fértil e a opinião do agente escondido atrás de algum teclado, sem a mínima dor de consciência pelo que faz. Para um dos velhos boys, ele está apenas fazendo seu trabalho e ganhando dinheiro por isso. Segundo ele, se as pessoas acreditam em qualquer coisa, é porque são crédulas demais. Portanto, o problema é delas. Jesus falou sobre algumas fake news que envolveriam seu nome no tempo próximo a seu retorno à Terra. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas.
operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, versículos 23 e 24. Próximo à volta de Jesus, como já vimos, ocorreriam grandes catástrofes, terremotos, fomes e guerras em vários lugares. Igualmente, haveria um grande movimento de fake news religiosas. E o que torna o engano mais convincente e sua aparência de verdade? Os enganos mais sutis e eficazes são os que mais parecem verdadeiros. Cristo disse que as mentiras dos últimos dias viriam acompanhadas de sinais milagrosos e que esses teriam alguma relação com seu retorno. Serviriam, entre outras coisas, para convencer pessoas de que ele viria de uma forma diferente do que a Bíblia ensina. E esse detalhe faz toda a diferença. Segundo as Escrituras, Cristo não aparecerá aqui ou ali. Não virá secretamente para um grupo de escolhidos, nem promoverá curas e milagres em Nova Delhi ou em Jerusalém. Os ensinos distorcidos sobre a volta de Jesus, propagados amplamente nos filmes e na internet, confundem e enganam as pessoas, assim como as fake news o fazem em outras áreas. Jesus mesmo nos aconselha a sermos cuidadosos. Portanto, se disserem a vocês: eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mateus 24, versículos 26 a 28. A vinda de Cristo não será localizada, restrita geograficamente, nem perceptível somente a uma elite espiritual. Será visível globalmente. Nas palavras de Jesus, o engano sobre sua vinda é comparado a um cadáver, o qual atrai abutres, ou seja, as pessoas que se predispõem a crer nesse engano. Paulo afirma exatamente isso. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10. Note que uma das estratégias do inimigo de Deus é apresentar uma volta de Jesus fake, em grande estilo, hollywoodiana, envolvendo milagres e outras coisas que convenceriam muita gente. Jesus também nos preveniu quanto ao tempo de sua vinda. Em nossos dias temos visto muitos discursos sensacionalistas anunciando datas para a vinda de Cristo. Embora muitas vezes utilize interpretações exóticas da Bíblia e cálculos estranhos, esses pregadores fazem muito barulho e cativam gente desinformada. O fato é que ninguém sabe quando ele virá. Sua vinda será tão surpreendente quanto a visita de um ladrão. Por isso ele disse: mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13, versículo 32. A marcação de data sempre deixa um rastro de frustração e ceticismo. As repetidas falhas da vinda de Jesus fazem as pessoas duvidarem e até zombarem da vinda verdadeira. Nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Segundo Pedro 3, versículo 3. Contudo, as pessoas só serão enganadas se não tiverem o amor da verdade, se não conhecerem a verdade que nos previne contra todos os erros. A palavra de Deus é a verdade. São João 17, versículo 17. O próprio Cristo é a verdade. São João 14, versículo 6. E ele é revelado nas páginas das Escrituras. Lucas 24, versículo 27. Porém, a Bíblia também pode ser distorcida e mal compreendida. Diante das tentações e dos enganos do inimigo de Deus, Jesus se defendia com as Escrituras. Para cada tentação e prova,
Jesus recorria a está escrito, Mateus 4, versículos de 1 a 10. Ele citava versos da Bíblia hebraica. A Bíblia era sua espada para se defender das acusações, mentiras e falsos ensinos. Quando a luz brilha, nenhuma escuridão pode contê-la. Você não precisa ser enganado. Há uma luz na escuridão. A vinda de Jesus não será localizada nem secreta, mas aberta e visível para todo o planeta Terra. Jesus não caminhará por ruas empoeirentas novamente. Não fará milagres, nem irá contradizer suas palavras conforme registradas na Bíblia. Ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Cobrirá horizontes, virá com suas miríades de anjos brilhantes e poderosos. Sem dúvida, será o maior evento da história da humanidade. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Marcos 13, versículos 26 e 27. Os anjos virão com grande som de trombeta. Mateus 24, versículo 31. Será visto e ouvido não somente pelos que o aguardam. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Apocalipse 1, versículo 7. O evento será tão visível quanto audível. A volta de Jesus é o tão anunciado dia do Senhor do Antigo Testamento, o dia do acerto de contas para a corrupção, a maldade e a falsidade do mundo. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados. Isaías 2, versículo 12. Assim como Deus atuou no passado com juízos sobre nações violentas e corruptas, ele agirá no futuro em escala global. No tempo de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, esse dia ainda estava no futuro. Malaquias 4, versículo 5. Esse dia é descrito em tons vívidos, com emoção e certeza. Ai, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Joel 1, versículos 15. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clamarão até os poderosos. Sofonias 1, versículo 14. O dia do Senhor, ou a volta de Jesus, representará o início de uma mudança de sistema. O que era antigo terá de ser substituído pelo novo. A terra passará por um processo de descriação, voltando a ser desolada como era no início, com vistas a ser restaurada em uma nova criação. Vira o capítulo 7 deste livro. Conforme o apóstolo Pedro, na segunda vinda de Cristo, nenhuma obra permanecerá em pé. Portanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Segundo Pedro 3, versículo 10. E vai além. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Segundo Pedro 3, versículos 12 e 13. A segunda vinda de Cristo não representa o fim do mundo. Aliás, esse conceito de fim do mundo é uma falsa ideia muito explorada nos filmes, como já vimos. Nesses filmes, o que vem de fora do planeta é o inimigo a ser combatido. No caso da Bíblia, os seres que vêm de fora do planeta chegarão para pôr fim a toda miséria, maldade e injustiça, e não para destruir o mundo. A volta de Jesus é a bendita esperança. Tito 2, versículo 13.
Embora deva haver destruição, ela não será um fim em si mesmo. E Deus garante plena segurança para quem se abrigar nele. Por isso, ele apela a nós hoje. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel 18, versículo 23. A segunda vinda de Cristo é o grande finale da mensagem do Evangelho. E Evangelho é boa notícia. Essa boa notícia contradiz e desmistifica todas as notícias falsas, todas as fake news, sejam elas agradáveis ou não. Assim como o nascimento de Jesus e sua ressurreição foram anunciados por anjos, seu retorno ao planeta também foi anunciado por seres angelicais, ainda enquanto ele subia para o céu. 2000 anos atrás, Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo, plantando nos corações a semente do reino de Deus. João 12, versículo 47. Na segunda vinda, ele virá para completar o que começou, pôr em prática seu último ato de salvação. E você não pode ficar fora disso. Leia o próximo capítulo e descubra conosco. Chega mais perto. Quantos livros como este você já leu? Quantas vezes já decidiu mudar sua vida? Em quantas portas você já bateu e até agora nada mudou? Você está cansado, decepcionado, triste? Já não acredita em líderes religiosos, nem em suas instituições e acha que tudo isso é um engano? É com você que eu quero falar. Nem tudo está perdido. Nem todos são maus ou falsos. Há um Deus que tudo vê, que está com as suas santas mãos estendidas sobre você. Esqueça o que passou. Deixe os preconceitos de lado. Abra agora mesmo seu coração. Converse com Jesus. Ele ouvirá você, restaurará sua vida e fará de você uma pessoa nova, com paz e esperança no coração.